Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de Gestão de Documentos 2, aqui na UF, no nosso curso de Arquivologia. Hoje é dia 18 de junho de 2021. Nós estamos iniciando o primeiro semestre de 2021. Espero que todos estejam bem, todas as suas famílias, que todos estejam se cuidando e que este semestre seja muito produtivo para todos nós. A aula de hoje é uma aula introdutória, é uma aula que nós vamos ver as questões mais basilares da gestão de documentos. Conceitos básicos, o que é a gestão de documentos, âmbito, escopo, o que é documento, documento arquivístico, documento eletrônico, documento digital, fundos, classes, séries, ciclo de vida e os modelos de gestão de documentos. Então, ela é uma aula que, ao mesmo tempo, ela também vai dar linhas do que nós vamos trabalhar, nós vamos seguir trabalhando durante o semestre. Ela é bastante introdutória. Mas vejam, este semestre nós não tivemos a semana acadêmica, aquela de acolhida, né? Então, nós já vamos ter atividade. Já vai ser uma semana de aula, já é uma aula nossa e com uma atividade. Essa atividade ela está lá no Class. O Class, como já foi comunicado para vocês, ele é a nossa sala de aula digital. Lá é que tudo vai acontecer. O Meet é uma das tecnologias, é uma das plataformas que nós vamos trabalhar. Onde tudo vai acontecer é lá no Class. É lá que eu vou chamar as aulas do Meet, é lá que eu vou chamar as avaliações, é lá que eu vou colocar aviso. Então, absolutamente tudo vai acontecer naquele lugar, o nosso AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, a nossa sala de aula digital de gestão de documentos 2. Bem, tenho que lembrar, tenho que retomar que a nossa disciplina ela é continuação da gestão de documentos 1. Imagino que vocês tenham tido a gestão de documentos 1 com a professora Lúcia Veloso. Eu até dava essa disciplina antes, mas por troca de disciplinas eu consegui fazer esse ajuste com a chefia para poder pegar a disciplina de plataformas, a disciplina de reprodução, e aí a professora Lúcia assumiu a gestão 1. Então, o que nós fazemos aqui? A gente dá uma retomada. Esses conteúdos que eu vou trabalhar agora, que eu vou introduzir, a grande maioria já foi objeto de vocês no semestre passado, na disciplina passada, ou com a professora Lúcia, ou mesmo comigo, que eu ministrei essa disciplina anteriormente. Ementa da nossa disciplina. Lembre que todos esses materiais da nossa disciplina estão lá no Class. O plano de aula, calendário acadêmico, está tudo lá. Ementa, organização de arquivos correntes, elaboração de planos de classificação, administração de unidades de arquivos correntes, serviços de protocolo, administração de depósitos de arquivos intermediários e gestão arquivística de documentos digitais. O programa está aí, o programa da disciplina, a distribuição dele está lá na plataforma, então vocês acessem, baixem e tenham acesso. Aí está a unidade 1, é o que a gente vai ver hoje, os conceitos básicos, documento arquivístico, etc. Nós vamos iniciar com algumas leituras, Liançô e San Juan, que eu gosto muito, a gente vai trabalhar com o glossário da CTDE nestas primeiras aulas, EARC Brasil, diretrizes do produtor e diretrizes do preservador. Todos esses materiais estarão lá no Class disponíveis para vocês. As discussões serão de fundamentos, de conceitos e de metodologias. Então, vamos iniciar. Vamos iniciar o nosso conteúdo. O primeiro conceito que eu vou tratar, que eu vou trabalhar. Lembre que a atividade está lá no Class. Eu não vou dar a atividade aqui. Eu não vou repetir. Ela está lá, vocês acessam o Class, a atividade vai estar para vocês desenvolverem e vai ter um prazo para vocês fazerem.
Então vamos. Documento. O que é documento? Aqui eu tenho a citação do Arquivo Nacional, Unidade de Registro de Informações, qualquer que seja o formato ou o suporte. Isso é importante. Não é porque mudou o suporte que não é mais documento. Isso a gente vem encontrando em algumas instituições. Agora é informação, não é mais documento, porque é digital. Não, é documento, informação manifestada em um suporte. Qualquer que seja o suporte, qualquer que seja o formato. Documento arquivístico, o que é? É o mesmo documento que foi produzido ou recebido, veja, não são só documentos que eu produzi, eu posso ter recebido e eu vou acumular esses documentos no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado desta tal atividade, e que nós retemos esse documento para ação ou para referência. E aí a gente desdobra toda a questão arquivística, né? A gestão, tramitação, uso até a destinação final, preservação, acesso, serve de fonte de prova, memória, testemunho, garantia de exercício pleno da cidadania. Esse é o documento arquivístico. Então, esse documento, ele nasce, ou ele é produzido ou recebido na consecução dessas atividades ou funções do órgão. É um equívoco muito comum, às vezes, da instituição olhar o documento. Isso é um livro. Um livro não é um documento de arquivo, é um documento bibliográfico, é um material bibliográfico. Não. A pergunta tem que ser: por que ele foi produzido ou recebido? Ele foi elaborado ou recebido no curso das atividades da instituição ou da pessoa? Por exemplo, o professor Daniel, esse livro que eu tenho aqui, que eu produzi, porque eles são meus escritos. E olhem, ele pode até ter sido publicado por uma editora, mas ele foi produzido ou eu recebi de acordo com as minhas atividades, com a minha pesquisa sobre documentos digitais. Então ele é um documento arquivístico, ele está dentro das minhas atividades ou funções. Ele tem uma relação orgânica com o meu acervo, com os meus documentos. Vocês têm um documento aí que pode ser uma carteira de vacinação de um pet. Se essa carteira de vacinação está relacionada a um fazer de vocês, ao desempenho de uma função, ela é um documento arquivístico. Então, essa pergunta tem que ser feita. Toda vez que eu olhar fotografia, é um erro muito comum eu achar que a fotografia é uma coleção, e aí eu tratá-la separada do fundo documental arquivístico. Eu posso ter fotografias que são coleções. Eu estou coletando fotografias, por exemplo, de paisagens. E aí eu vou lá e eu coleto, reúno e coloco pontos de acesso, assuntos, termos, para identificar aquelas fotografias. Se essas fotografias não estão intimamente relacionadas com a minha atividade ou função, essa fotografia é uma coleção, claro. Agora, se uma dessas fotografias eu estou produzindo ou recebendo, acumulando, em consecução destas atividades minhas, ela é documento arquivístico. Se eu tirei uma fotografia, por exemplo, agora com meu celular, numa visita técnica a um arquivo, e esse arquivo é importante para mim, essa fotografia ela pode ser arquivística, porque ela está relacionada a meus fazeres, meus interesses pelos arquivos. Agora, com a onda do virtual, poderia ser até um story que eu registrei assistindo um vídeo. Eu não queria perder parte daquela visita virtual que eu fiz ao arquivo do estado tal. Tá? Então, vejam o quão importante eu definir o que é arquivístico ou não é. Agora, o documento arquivístico digital. Ele é um documento digital reconhecido e tratado como um documento arquivístico. Então, volte. O que é o documento arquivístico? É aquele que foi produzido em consecução das atividades ou funções do órgão, da entidade, da pessoa. Que é o documento eletrônico, então? Porque muitas vezes a gente vê, não só na literatura, mas instituições e pessoas que falam documento eletrônico e não documento digital.
Qual é a diferença? Vamos à definição da CTDE que está aí. Informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos binários. Olha a diferença, o digital não tem nada a ver com analógico, somente digital. Então, o eletrônico, ele é mais amplo, a abordagem é maior, o escopo é maior. Não abarca somente documentos digitais, mas também documentos analógicos. Todos os documentos analógicos, professor, uma carta, um memorando que está aqui em suporte papel, não. Não, olhem só, acessíveis, analógicos, acessíveis e interpretáveis por meio de um equipamento eletrônico. O memorando, a carta, o requerimento em suporte papel não precisa de um meio interpretação, não é acessível interpretado por meio de um equipamento eletrônico. Então, isso quer dizer que ele não é um documento eletrônico, ele é um documento analógico. Agora nós estamos falando de documentos eletrônicos, que podem ser registrados de forma analógica, mas que só são acessíveis e interpretáveis por meio de um equipamento eletrônico. Gente, é da mesma forma um documento digital. Então, ele é mais amplo. Vejam, algo bastante importante. Vocês vão querer perguntar, e talvez até apareça isso para mim no fórum, mas, professor, então não fica mais cômodo eu tratar sempre como documento eletrônico, fica mais confortável? Não, definitivamente não. Por quê? Porque o que nós vamos tratar são exatamente aqueles elementos ou aqueles princípios de especificidade e complexidade, que requerem um tratamento especial, porque esses documentos têm características específicas, fragilidade, adulterabilidade, confidencialidade, etc, etc. Esses elementos não se aplicam, via de regra, aos documentos registrados ou codificados em forma analógica que são eletrônicos. Por quê? Porque se eu pegar uma fita VHS, um vídeo VHS, uma fita, vamos falar da fita mesmo, né? Uma VHS, uma Betacam, uma Betamax. Ela é um documento eletrônico. Não é um documento digital. Ela não tem a fragilidade que o documento digital tem. Não é fácil movimentar os dígitos binários. Nem existe como movimentar os dígitos binários de uma fita VHS e adulterá-la. Não existe como tirar a assinatura, não existe como adulterar o conteúdo sem deixar vestígios, rastros, elementos forenses para analisar. Então, veja que aqueles elementos do princípio da questão do documento digital ser complexo e específico, não se aplica ao documento eletrônico. Por isso que nós vamos preferir sempre documentos digitais. O documento digital é a informação registrada, codificada em dígitos, informação manifestada em um suporte, em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional. Veja que muda também aqui na CTDE, quando que o eletrônico fala de equipamento eletrônico, né? Aqui na seguinte abordagem do digital, é um sistema computacional, é um dígito binário, não é um eletrônico comum. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objeto, tratarmos de documentos digitais, documentos arquivísticos digitais. Então, quem é esse documento arquivístico digital? E tão em vogue hoje, muito mais, já era antes da pandemia. Agora, ele é muito, muito, muito mais com todas as demandas que nós temos aí, de transformação digital, de produção de processo eletrônico,
de assentamento funcional digital, de acervo acadêmico digital, requerimento digital, memorando digital, etc, 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 etc. Ou seja, todas as demandas que a gente tem para transformar a produção, manutenção, uso e até a destinação final dos documentos arquivísticos digitais. Então, vejam, documento digital é aquele que é reconhecido e tratado como documento arquivístico. Ótimo, então foi produzido em consecução das atividades ou funções do órgão, né? Tem a ver com a minha atividade ou função ou do meu órgão. Ele é codificado em dígitos binários, acessível, interpretável por meio de recursos computacionais. Ele é um documento que foi produzido e ou recebido, eu acumulo, por uma pessoa física ou jurídica no decorrer das suas atividades. Qualquer que seja o suporte, e ele é dotado de organicidade, ele tem relação com os outros. Ele tem o que nós veremos nas próximas aulas, o archival bonds, o vínculo arquivístico. Esses documentos arquivísticos digitais, um cafezinho, gente. Estes DADs, documentos arquivísticos digitais, têm que participar ou apoiar uma ação, notório. Eles têm que apresentar forma documental fixa. Tem que ter forma fixa. Tem que ter apresentação. Eu não posso ter um memorando que é uma tabela de banco de dados. E na tabela tem o autor, a data, o assunto, o conteúdo. Não, isso não é... Isso não é um documento arquivístico, ele não tem forma fixa, ele tem que ter garantia de forma fixa. Ele tem que ser manifestado, ele tem que ter uma manifestação diplomática. Ele tem que possuir conteúdo estável. O que é conteúdo estável? A informação e os dados são imutáveis. Eu tenho que garantir que essa relação de dados e informação não pode ser alterada. Eu emito o histórico de vocês, a coordenadora do curso, a professora Clarissa, coordenadora do curso, ou a Juliette, coordenadora do curso de Bíblia, emite um histórico de vocês, e aí o histórico de vocês sai lá no ano de 2020, com código disciplina DCT ou GCI, ou qualquer outro código de disciplina 0020, que quer dizer disciplina gestão de documentos. Aí passa um ano, 2, 3, 4, 5. Vocês precisam desse histórico novamente para comprovar alguma coisa. Pode ser até 10, 20 anos depois, os sistemas mudaram, tudo mudou. Vocês vêm para emitir o histórico, aí já não vai ser nem mais com a coordenadora do curso, né? Vai ser com a Pró-Reitoria de Graduação, com a Prograde. Vocês vão pedir esse histórico, e aí vai aparecer o mesmo código de disciplina, mas vai trocar o nome da disciplina, porque reusaram o código, ou renomearam a disciplina. Ou o professor Daniel, resolve atualizar a disciplina. Não, agora eu quero, ao invés de gestão de documentos 2, eu quero para gestão arquivística de documentos digitais. E aí vocês saem com histórico falso, apócrifo. Isso é conteúdo estável. Isso não pode mais continuar acontecendo. Eventuais mudanças devem ser feitas por meio da produção de uma nova versão. Tá? Não pode acontecer naquele documento. Aquele documento tem que ter conteúdo estável. Tem que ter garantia, tem que ser arquivado e preservado e mantido em cadeia de custódia. Ele tem que possuir também uma relação orgânica com os demais documentos que participam da mesma ação. Esse histórico, para vocês, deve ter tudo a ver com o diploma de vocês de graduação. Também tem uma relação orgânica com um certificado de conclusão de um curso que vocês fizeram de digitalização arquivística de documentos, de preservação digital, de diplomática, etc. Essa é a relação orgânica. Essa relação orgânica ela é muito cara. É isso que garante que ele é um documento arquivístico, porque ele foi mantido em seu contexto, ele tem a relação com os outros, ele está dentro de um conjunto. Característica destes DADs, documentos arquivísticos digitais. Organicidade,
acabei de falar, estava falando anteriormente, esta relação do documento com os outros, né? Com os demais documentos que participam da mesma ação. Unicidade, o documento digital, o documento arquivístico, perdão, e o DAD, por consequência, o documento arquivístico digital é único. Não basta ter multicópias, não basta eu começar a fazer fotocópia desse documento, digitalização, e achar que todos eles são o mesmo documento e todos são originais. Não. Um é o original, esse é o foco da preservação, e é este que eu tenho que cuidar, aplicar os procedimentos da gestão de documentos, arquivar, preservar e dar acesso. Se eu emito cópias, os outros serão cópias. Mais adiante vocês vão ver que, inclusive, quando eu digitalizo um documento ou represento, até a digitalização tem que ter a definição de qual é a cópia autoritária. Eu chego num acervo, numa instituição que precisa digitalizar os documentos pelos mais diversos motivos. Pode ser por acesso, pode ser por colaborar com a preservação digital. Digitalização não é preservação digital, né? Colabora com a preservação digital. Então, eu digitalizo aqueles documentos, eu tenho que definir quem é quem e fazer uma declaração de quem é a cópia autoritária. Porque é esta cópia que eu vou dedicar os meus esforços arquivísticos via política, via procedimentos da gestão, preservação e acesso. Se eu tiver multicópias e eu não souber quem é, eu posso estar aplicando essas estratégias numa cópia que não é aquela que eu vou preservar, que não é aquela que tem a melhor qualidade, que não é a original, que pode ter sido adulterada, que pode ter ficado num site, foi invadida e eu não teria essa segurança. Eu tenho que garantir também a confiabilidade desses documentos. Eles têm que ser confiáveis no momento da produção, os procedimentos aplicados. A autenticidade, quer dizer, a garantia de que eu mantenho as características desse documento, aquele que foi produzido, garantindo os dois componentes da autenticidade, a identidade e a integridade. Tem que ter custódia, tem que ter tramitação, tem que cuidar esses elementos para garantir a autenticidade, tem que preservar. Acessibilidade, eu tenho que manter os formatos atuais acessíveis, tem que controlar a confidencialidade agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. Todas estas características são dos documentos arquivísticos digitais. Então, para produzir, manter e preservar documentos confiáveis, autênticos e acessíveis, tudo que a gente veio falando, e que nada é novidade, né, gente? Isso vai fazer parte da atividade que eu quero que vocês me respondam lá no Class, no Google Class, no nosso AVA da UF aqui. Nada disso é novidade, porque vocês vieram estudando esses elementos, estas características, e porque vocês já tiveram a disciplina de gestão de documentos. Essa disciplina nossa aqui é uma retomada, ela é a 2, a gestão de documentos vocês já viram. Esses elementos todos já foram vistos, agora nós retomamos. Então, para produzir, manter, preservar documentos confiáveis, autênticos e acessíveis, nós precisamos de políticas. Tá? Políticas e estratégias da gestão de documentos e de preservação digital sistêmica. Não basta como uma atividade prática só, não basta como uma ação prática, achar que eu vou chegar lá no acervo e vou implementar alguma coisa, vou colocar um software, um sistema, vou digitalizar e aí a partir disso a coisa vai fluir, vai andar. Não, eu preciso ter políticas claras e estratégias para que tenha longevidade, para que troque a gestão e a coisa continue, porque os documentos têm que ser preserváveis a longo prazo. Eles não podem funcionar enquanto eu sou o diretor do arquivo, eles não podem funcionar enquanto aquele reitor, meu amigo, que tem uma compreensão da importância da gestão de documentos, ele está ali, ele está se dedicando a isso. Não, isso tem que ser para sempre, isso tem que ser perene, isso tem que ser orientado por uma política e estratégias de gestão e de preservação de documentos digitais. Agora a gestão
de documentos arquivísticos. Segundo a lei de arquivos brasileira de 91, a lei 8.159, a nossa lei mais importante, é a lei de arquivos brasileira. O que é gestão de documentos arquivísticos? Conjunto de procedimentos e de operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso dos documentos, avaliação, vou avaliar, vou elaborar uma tabela de temporalidade, vou aplicar a tabela de temporalidade e arquivamento destes documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação, descarte ou o recolhimento para a guarda permanente. Vejam, a gestão documental ou a gestão de documentos, ela vai até o intermediário, até a destinação. É como se ela acabasse. Não, ela não acaba de maneira nenhuma. Ela tem um escopo, ela tem um alcance, ela não vai ao permanente. Então, tá claro, vocês já estudaram na disciplina Gestão de Documentos 1, que não se estuda o permanente, se estuda a corrente e intermediário, documentos correntes e intermediários até a sua destinação final. É exatamente isso, nós vamos até aqui. Quando chegar no permanente é outro episteme que vai se dedicar à preservação, à administração desses arquivos, ao controle. Por exemplo, aqui a gente avalia e elimina. Lá no permanente, não pode. Documentos permanentes. Segundo o artigo 10 da Lei 8.159, eles são imprescritíveis e inalienáveis. O que quer dizer isso? Que não pode eliminar nunca, eles não prescrevem nunca, eles não podem ser alienados. Um documento histórico, um documento permanente. Histórico e permanente são sinônimos. Artigo 25. Configura como crime a adulteração ou a eliminação de um documento permanente, histórico. Mas que não é nosso objeto agora. Definitivamente não é. Nós estamos falando de gestão de documentos. 2. Então, retomando o que vocês estudaram na 1, para nós aprofundarmos e melhorarmos e tratarmos de algumas questões mais específicas da gestão de documentos. O que nós queremos, então, com a aula de hoje, com esta aula? Definir, compreender e debater o conceito de gestão arquivística de documentos aplicada aos documentos digitais, que a gente já viu bem a diferença, produzidos e acumulados por instituições públicas e privadas. Esse é o nosso objetivo, é isso que nós estamos querendo. Ele é um conceito recente. Não é um conceito de muitos séculos, não. Olhem só, ele é um conceito que tem origem no século XIX, mas que, somente após a Segunda Guerra, com a explosão documental, com o volume documental, que o conceito efetivamente amadurece e se solidifica. Gestão de documentos. Vamos ver, então, alguns desdobramentos. Em 1946, foi criada essa comissão, a Hoover, nos Estados Unidos, com o conceito de gestão de documentos, a terminologia norte-americana Records Management. Nós vamos ver um pouquinho melhor isso depois nos modelos de gestão de documentos, e, ao mesmo tempo, a gente vai ver isso também ao longo da disciplina. Lembre que esta primeira aula, ela também é uma introdução, ela retoma a gestão 1 e ela introduz alguns conceitos a mais, algumas abordagens a mais. Criação dos Records Managers, uma extensão natural dos arquivistas tradicionais, os gestores de documentos. Então, veja essa distinção, né? O arquivista tradicional era do arquivo histórico, do arquivo permanente, né? Arquivista e archives e document, terminologia
norte-americana. Então, o que houve a partir desta definição da gestão de documentos de 46 da Comissão Hoover? Se criam os Records Managers, as pessoas, não as pessoas, mas as profissões das pessoas, né? O desenvolvimento do fazer pelas pessoas. Além de ser o archivist, aparece agora o Records Manager. Duas profissões distintas, separadas, vejam bem. Então, eu começo a ter perfis distintos. Ou eu sou Records Manager, ou eu sou Archivist. Isso passou fatura, claro. Tanto nos Estados Unidos, mas como nos outros países que seguem a tradição, né? Por quê? Porque esse aqui tem uma determinada visão, mais administrativa, mais corrente intermediária, mais gestão de documentos, e ele não é o mesmo profissional do arquivo histórico, do arquivo permanente. Aqui o documento no corrente intermediário, lá na literatura anglo-saxônica, se chama records. E aí, por isso que a gente tem tanto problema em tradução de textos em inglês, né? Normas e etc. O record é o mesmo documento do permanente. Document, só que no corrente intermediário ele se chama records. Este mesmo record, quando acabar a gestão de documentos e ele for recolhido para o arquivo histórico, ele passa a se chamar document. Então vocês vão encontrar isso na literatura. Record e document. Cuidem quando vocês forem fazer o abstract do TCC de vocês, dos trabalhos de vocês, uma tradução de um abstract. O acadêmico está fazendo um TCC especificamente de documentos históricos, mas ele chama de records. Não, é document. Ou então ele está tratando de um processo avaliativo, um TCC sobre avaliação de documentos. E aí ele traduz e põe no abstract document. Não é document, porque document não se avalia. Document é o documento do permanente. Avaliar documentos permanentes ou históricos é crime. São documentos imprescritíveis, inalienáveis. Então, terminologias diferentes. Vejam, profissionais diferentes, epistemes diferentes. Então, arquivistas e gestores de documentos. Arquivistas do histórico, gestores de documentos do corrente intermediário. Esse relatório da comissão foi divulgado em 49, e a publicação de arquivos modernos do Schellenberg, obra que a gente usa muito, debate, discute, tem um contexto histórico, tem uma importância. Em 56, formularam pela primeira vez o conceito das 3 idades. Pelo menos nessa abordagem, né? A gente tem algumas divergências aí, mas pelo menos nessa abordagem. Em Brasil, 1991, né? A nossa lei sobre o acúmulo, Delmas, em 88, afirma que metade da massa documental acumulada, de toda a produção documental, ocorreu nos últimos 50 anos, um cálculo da década de 80. Então vejam o que ocorre, né? Que fenômeno. Essa formulação da teoria das 3 idades dos arquivos e a adoção do conceito de gestão de documentos a partir desta segunda metade do século XX revolucionaram a teoria arquivística ao estabelecer que os documentos de arquivo deveriam passar por fases distintas e consecutivas durante todo o ciclo vital. Ou seja, desde a sua produção até a sua destinação final. Recolhimento. Essa revolução, ela não solucionou de imediato o problema da massa documental acumulada nos arquivos. Depois a gente vai ver que o digital tem um outro impacto. Então, a gente precisava ir além da compreensão de que os arquivos custodiavam documentos correntes, intermediários e permanentes, de que a cada uma dessas fases, de acordo com o uso que se fazia desses documentos, haveriam procedimentos técnicos específicos. Como consequência desse entendimento, a experiência de gestão de documentos é iniciada nos Estados Unidos com essa denominação: Records Management.
Gerir documentos em sentido mais amplo significa não só racionalizar e controlar a produção documental e garantir o uso e a destinação adequada, mas principalmente assegurar ao governo e ao cidadão um acesso pleno às informações contidas nos documentos. Tarefa por excelência dos arquivos e dos arquivistas. É uma tarefa nossa por excelência. Aí está a gestão de documentos de acordo com a 8159, então só para trazer novamente, eu já abordei em slide anterior. O artigo 2º da Constituição Federal, o parágrafo 2º do artigo 216, perdão, cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão documental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Vejam a importância da gestão documental e as providências que a administração pública tem que tomar para garantir esse acesso, esta consulta, que seja franqueada a consulta a mim. Essa é uma forma que a gente pode utilizar esse artigo da Constituição Federal 216 para pedir documento, para pedir acesso na lei de acesso à informação, porque é direito nosso, porque é direito do cidadão. Então, essa gestão de documentos, ela é implementada politicamente, porque eu preciso da emanação política, eu preciso de política, eu preciso pela perenidade, que troque o governo, que troque a gestão, mas que ela não se acabe. E também operacionalmente através do planejamento das políticas, da organização, da governança, do controle, da administração dos recursos humanos. Não se faz gestão documental, gestão de documentos, sem arquivistas. Não há como. Preciso de arquivistas. Então, eu preciso de recursos humanos, de material, de espaço físico, de EPI, etc., dos equipamentos, do acompanhamento e avaliação sistemática com o objetivo de acompanhar e aprimorar o ciclo de vida dos documentos, que vai da gênese à destinação final. Tá? A gênese antes da produção. Antes, produziu, baseado na gênese, usou, tramitou, arquivou, avaliou, até a sua destinação final, a eliminação ou recolhimento. Então, vamos agora. Como é que nós estamos de tempo? Estamos bem. O tempo está tranquilo ainda. Então, vamos agora aos procedimentos da gestão de documentos, que nós vamos estudar, que nós vamos seguir na nossa disciplina. Elaborar uma política de gestão de documentos arquivísticos. Lembrem, não adianta. Não é simplesmente chegar com procedimentos técnicos ou tecnológicos para documento analógico ou para documento digital, ou para documentos eletrônicos. Eu preciso de política. Eu tenho que conhecer a estrutura e as funções da minha instituição. Não é só botar um sistema de SIGAD, de GED, de gestão DOC e etc. Não basta botar simplesmente uma plataforma de preservação, um RDCA, que eu tenho que ter a política, eu tenho que conhecer a estrutura e as funções da instituição. Eu tenho que identificar os tomadores de decisão da administração estratégica. Quem é? Quem é que define a política? Quem é que toma a decisão? Quem tem a caneta na hora de dizer, vamos implementar tal operação, vamos implementar tal procedimento para preservar. Caso contrário, eu não vou conseguir força política, administrativa, governança para dar conta. Eu tenho que identificar também os processos e os documentos gerados. Eu tenho que ter mapeamento de processo, eu tenho que saber que órgão, cada unidade, o que ela produz, uma pró-reitoria de gestão de pessoas, o que ela produz, por que ela produz, o que está dentro da sua atividade ou função, quais os fluxos, quais os trâmites, eu tenho que mapear. Quando chegou o SEI, quando chegou o Sistema Eletrônico de Informações para produção e gestão de processos administrativos, um dos grandes problemas da sua implantação, e ainda é hoje, é porque não havia mapeamento de processos.
os processos não estavam identificados, não estavam mapeados. Então, veja a importância da gestão por processos, do mapeamento. Este processo de solicitação, de dispensa, de disciplina. Qual é o mapeamento do processo dele? Qual é o fluxo? Quem solicita? Para onde vai? Quem autoriza? Se não há isso, pode virar uma zona a tramitação desse processo. Eu quero pedir uma autorização para viagem de docente, um afastamento para qualificação de doutorado ou mestrado. Eu tenho que mapear esse processo, eu tenho que tê-lo, os fluxos de trabalho, tem que ter análise, tem que estar documentado isso. Senão, um dia eu mando isso, gente, eu não mando para a chefia e para a unidade, eu mando isso diretamente para a PROGEP, para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. É um equívoco, não pode. Então, esses elementos são fundamentais. Eu tenho que desenvolver também estratégias de implementação ou adequação do sistema de gestão de documentos. Eu tenho que definir etapas, eu tenho que definir pessoas, o que é estratégico, o que não é. Eu tenho que subsidiar também com instrumentos técnicos, científicos, a implementação da gestão de documentos e dos serviços arquivísticos. Claro que nós vamos nos aprofundar sobre isso adiante, retomando o que vocês já viram na gestão 1. Eu tenho que identificar problemas, riscos e propor soluções quanto à gestão de documentos no âmbito da minha administração pública que eu vou trabalhar. Antes dos modelos, eu falei que eu ia tocar os modelos, eu acabo com os modelos, eu paro a aula com os modelos e aí nós vamos para a atividade lá no Class, lá no Google Class. Mas antes, um pouquinho. Esse texto nós vamos trabalhar bastante. Arquivos e arquivologia na França e no Brasil. Os marcos históricos e contextos singulares da Angélica. Vamos trabalhar com esse texto legal. Tá? A questão da informação foi superada e bem resolvida na área já, né? Não? Já, né? Aquela ideia de que o objeto seria informação, não, isso já está tranquilo. É informação manifestada, é o documento arquivístico, né? O documento arquivístico digital. Isso está tranquilo. Documento, só retomando. Informação manifestada e um suporte. Ok. Diplomática necessita do suporte para garantir a autenticidade. Sim, é fundamental. Não só a diplomática, como a CFD, a Ciência Forense Digital. O dilema do digital já era, né? Aquele dilema passado, de que pode armazenar o que quiser, que no digital vai ter preservação implícita automática, não existe. Se perde no digital, se adultera no digital, se adulteram processos judiciais no digital, se não houver requisitos arquivísticos, controle. Se o documento digital não tiver arquivado em cadeia de custódia, num ambiente protetivo, que nós vamos estudar mais adiante, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Os hackers podem pegar todos os dados e compartilhá-los. E há responsabilidade jurídica para quem não aplicou corretamente a gestão de documentos. A autenticidade tem dois componentes, identidade e integridade. Necessita de custódia e preservação. Integridade sem registro de suporte, fixidez, etc., é notório, não garante autenticidade. Daí não temos documentos autênticos. Só uma informação e não temos o objeto da arquivologia, os documentos arquivísticos, orgânicos, únicos, etc., etc., que nós já vimos anteriormente. O nome do documento, a nomenclatura que eu dou quando eu nomeio um documento é o tipo documental, né? Também conteúdo de gestão 1. O nome do documento ou tipo documental é quase como se fosse uma fórmula, né? Uma fórmula de Bhaskara, matemática. Brincadeira aqui, claro, né? Tipo documental é igual a espécie mais a atividade daquele documento. A espécie, a forma, e a atividade é o que aquele documento está fazendo. Então, uma espécie, uma forma de documentos. Ofício, uma ata, uma carta. Mas o nome do documento não está completo ainda. Tem que ter nome e sobrenome. Então, carta de tal coisa.
atividade. Ofício comunicando tal coisa. Ofício solicitando contratação docente. Ótimo, botei atividade. Agora sim é o tipo documental, o nome do documento. Vamos ver isso com mais calma. Diferenciar atividade de função. Saber que a função está no nível mais alto, a atividade está no nível mais baixo. A atividade está, como a gente acabou de ver, no tipo documental. No tipo documental, no nome do documento. Essa é uma ótima pergunta, né? Onde é que está a atividade? No nome do documento, no tipo documental. Espécie mais atividade. Mas e as classes e séries? As classes e séries são as funções em níveis superiores, agrupatórios, containers. Documento que manifesta esta organicidade em multinível. Nós precisamos de multinível, do plano de classificação de documentos ou do quadro de arranjo, respeitando as terminologias aí da literatura, né? Literatura nós temos plano de classificação de documentos para corrente intermediário, quadro de arranjo para permanentes, arquivos históricos, baseado em algumas literaturas. Fazer intelectual, função arquivística, classificação, arranjo e a descrição. Terminologia. Vamos ver também, aprimorando de gestão 1, série, função, atividade, classes ou séries, subclasses, subséries, grupos, subgrupos, tipo documental, a gente vai discutir, porque a multitude de referencial é o mais lindo da ciência, né? Isso é fantástico, a ciência tem isso, não há uma camisa de força, não pode haver uma camisa de força na ciência. Existem referenciais que têm que ser respeitados, princípios, ciência, cientificidade. E nós temos referenciais do tipo documental utilizado no Brasil e da Espanha, nós vamos abordar também. Documento, record, document. Nós vamos ver que a literatura anglo-saxônica difere o documento decorrente intermediário do documento de permanente, o plano de classificação e código de classificação. Código de classificação já é outra questão, já não é exatamente literatura, já é uma questão de instrumento emanado pela autoridade arquivística com esse nome. Código de classificação da área meio da administração pública brasileira, o código de classificação das áreas fins. Isso não é da literatura, não é, foi uma criação, isso deveria ser corrigido, nós vamos discutir também essa questão à luz da ciência, à luz da arquivologia. Aqui tem um texto do Souza, que eu gosto, nós vamos trabalhar ele também, que está lá no arquivística.net, para tratar a questão das séries, né, da descrição. Como é que era esta série antes? Aí eu trouxe até um texto em italiano, não se preocupe, nós vamos abordar isso em um momento oportuno, com bastante calma. E quer dizer que houve toda uma evolução da função, né? A função como série, né? O Souza trouxe isso naquele texto, e a gente vai pegar outros autores, nós vamos pegar também o Peter Scott, perdão, da Austrália, o sistema Record Series. Então, a série como função, a classe como função, como sinônimos, né? Isso é para mais adiante. Sobre essas terminologias, referenciais, abordagens, que a gente vai utilizar na gestão de documentos na disciplina. Vamos trabalhar bastante, a gente vai ter que dirimir isso, nós vamos ter que discutir, sempre com essa ideia, nada de camisa de força, nada de obrigatoriedade, sim de referenciais. Qual é o referencial que trata isso? Qual é o referencial que tem essa outra tendência, essa outra pegada? Então, nós vamos tratar isso na nossa disciplina. Aí está a parte da descrição, o multinível que nós vamos ter algumas práticas de elaborar planos de classificação. Lembre que vocês têm uma disciplina específica de classificação, a gente não vai fazer isso. Sob hipótese alguma, a disciplina que é gestão de documentos, e a gestão de documentos tem as funções arquivísticas: produção, classificação, avaliação, descrição. Então, a gente vai perpassar por estas funções para compreender o todo da gestão de documentos, mas depois vocês vão ter disciplinas específicas para cada uma delas, ou até já tiveram uma ou outra ou vão ter.
uma de avaliação, uma de classificação, uma de descrição e assim por diante. Cafezinho de novo, perdão, desculpa. Então vamos tratar agora dos modelos de gestão de documentos. Só para abrir debate, só para a gente poder dizer assim, ó, fechamos, eu fecho a aula com isso, lembrem disso, eu acabo ela logo em seguida, a nossa aula, quando eu terminar os modelos de gestão de documentos. É importante, fiquem atentos aqui até o final, porque a atividade vai retomar uma desses conteúdos, vai ter pergunta, vai ter atividade lá no Class. Então, eu trouxe para vocês o material da Stephans, da Lúcia Stephans. Ela identifica como 3 modelos de gestão de documentos no mundo. São eles o modelo europeu, o modelo administrativo, ou como a Lúcia também chama, e outros autores chamam de Archival Model. Modelo arquivístico. O modelo anglo-saxônico, que é o Life Cycle Model, o modelo de ciclo de vida, e o modelo australiano, o Record Continuum. Tem outros modelos, tem outras abordagens, essa é a questão, essa é a magnitude, essa é a beleza da ciência, da arquivologia como ciência. Existem inúmeros outros referenciais, inclusive, existe um modelo brasileiro de gestão de documentos. A única questão é que a gente não encontra na literatura esse modelo definitivamente, cientificamente representado, demonstrado, explicitado. Mas o modelo brasileiro está aí, e isso a gente vai discutir mais adiante na nossa disciplina. O brasileiro é assim, por mais que esse modelo não esteja publicado, manifestado. Olhem aí uma boa temática de pesquisa para vocês. Olha aí uma boa pesquisa para TCC, para dissertação de mestrado, inclusive uma tese doutoral. Então, vamos começar pelo primeiro modelo da Lúcia, o modelo administrativo, né, o europeu. Então, eles não têm uma distinção entre record e document. Por quê? Porque o americano tem. Record é o documento no corrente intermediário, document é o mesmo documento no permanente. Então, o europeu não tem, é documento e pronto. Tá? A palavra record, documento, não existe em muitos, na maioria das linguagens da Europa. Claro, nós temos lá o inglês da Inglaterra. E aí sim, anglo-saxônico, a influência anglo-saxônica. As regras da gestão de documentos ditada por esses requisitos administrativos são gerenciadas por um controle de gestão administrativa. Não existe uma função de gestão de documentos. Existe uma função de arquivamento. Tá? Essa é uma pegada que a Stephans diz na avaliação dela. Esse modelo também, a Document Life, a vida do documento, ela é composta por 2 estágios, Current e Archived, documentos de gestão e documentos arquivados, documentos administrativos e documentos arquivados. Aqui na América Latina, a gente já tem uma outra terminologia, né? Documentos administrativos. Tá? Os documentos ativos, os Active Records, eles são criados e gerenciados por usuários. Quem são esses usuários? Não são arquivistas, essa é a questão. Pode ser o gerente de negócio, pode ser a pessoa do setor, pode ser o encarregado lá do setor que controla gestão de pessoal, patrimônio, etc., e que arquiva lá naquele setor. Então, vejam, gerenciado por esses usuários, não pelo arquivista. Não tem uma definição clara de tempo e tabelas de temporalidade nesses documentos. Por quê? Porque vai ser um procedimento do arquivista de fazer isso.
Os documentos inativos são retidos até a avaliação, que aí começa o trabalho arquivístico. Vejam o momento do appraisal, a avaliação arquivística, que é feita por arquivistas. Os documentos são enviados para os arquivos para preservação permanente. Tá? Arquivos históricos, arquivos permanentes. Agora o Life Cycle Model. E é claro que essa era uma abordagem, nós temos as outras linhas, nós vamos ver essas linhas depois durante a disciplina. Agora o Life Cycle. É um modelo que foi concebido o Philip College Brooks e a Emmett, do Arquivo Nacional, em aproximadamente 1930, e depois foi mais desenvolvido por Ira Penn, baseado do nascimento à morte do ciclo de vida, né? O tempo não é linear e sequencial. Define uma diferença entre documento e record. Documento permanente, record, corrente intermediário. O conceito de retenção é importante. Tá? Então, a retenção, a destinação, a temporalidade é muito importante. Veja aí um modelo do life cycle, né? Olhem, como tem toda uma sistemática do produtor lá no escritório, na administração, até o arquivamento, retenção, eliminação e etc. Esse modelo, o life cycle, ele tem eventos: criação, manutenção e destinação. Disposição final, né? Destinação final. Em espanhol, disposição final. Disposal, do inglês. Destinação final. Ou destrói, ou elimina, terminologia nossa, né? Ou arquiva. Não é arquiva nossa terminologia, é recolhe para o permanente. Veja, quando o nosso documento vai para o intermediário, a terminologia é transfere, a gente difere. Transferência para o arquivo intermediário. Quando esse documento aplica a tabela e vai para o permanente, a terminologia é outra, segundo a literatura brasileira. Recolhimento. Vejam isso. Para o permanente, recolhimento. Para o intermediário, transferência. Na literatura latina, os países hispânicos, não, tudo é transferência. Transferência primária em português, ou do espanhol, ou transferência secundária. Transferência secundária quer dizer que vai para o arquivo histórico, tá? Não é recolhimento. Criação e captura. As entradas dos documentos e os seus estágios ativos, regras primárias como evidência das transações de negócio, administrativa e questões legais, e são armazenados no local. E são gerenciados por Records Manager. Olha a diferença. Essa diferença ela tem que ser comparada no Brasil e temperada ao português do Brasil, porque, veja, no português de Brasil, tem casos que a gestão de documentos no corrente intermediário é feita pelo arquivista, Records Manager. Tem casos que não, tem casos que é o usuário, é o produtor, é o gerente de negócio. Mas o modelo brasileiro diz que deveria ser o arquivista. O arquivista não é só para o permanente no Brasil. Então, veja por que eu estou colocando essas questões. Porque, por mais que nós tenhamos algumas literaturas, a tradição brasileira a tradição brasileira é o arquivista fazer a gestão de documentos no corrente intermediário. Essa disciplina que nós estamos estudando é tarefa do arquivista desempenhar, do profissional formado em arquivologia, segundo a Lei 6546, que regulamenta o profissional. Então, esse Life Cycle Model tem o estágio de manutenção, gerenciado pelos Records Manager, pelo arquivista, os Active Records armazenados no lugar, on-site,
E os semiativos, os intermediários, os documentos semiativos, são armazenados ou no próprio ou off-site. Quer dizer, eu poderia armazenar o intermediário no próprio local, on-site, ou num arquivo de custódia intermediária, um arquivo central, alguma coisa assim, um off-site. O estágio de disposal, de destinação, os documentos inativos, então ele é gerenciado por eventos que se inicializam lá nos procedimentos de retenção, do período de retenção. Tá? O fim desse período da retenção, os documentos são eliminados, destroyed, a gente não traduz a destruídos, né? Eliminação dos documentos, ou são enviados para arquivos para preservação permanente. Terminologia brasileira. São recolhidos para os arquivos permanentes, para os arquivos históricos. Os Archived Record, os documentos arquivados, eles têm toda uma questão de papéis secundários, como a evidência histórica, é o valor secundário dos arquivos, né? Ainda no life cycle, a criação do documento, a publicação do documento, o documento e a sua manutenção, a destinação, o gerenciamento da instituição, o arquivamento, a gestão de documentos dividida em duas fases distintas, que é a fase de gestão de documentos e a fase de arquivamento. Então, vejam, tem duas fases claras dos records, o record management e o archival phase. Tá? O arquivístico, o recolhimento, o momento da destinação. Aí está também um desenho da life cycle, só para a gente ter claro, né, da criação, manutenção, uso, destinação, preserva, vai para o arquivo histórico, arquivo permanente, ou a eliminação. Pode ter um arquivo intermediário, sim ou não. Os tipos de documentos, né, são os ativos, ou os current records, usados com frequência no dia do trabalho, da organização e etc. O nosso documento de caráter corrente. Os semi-ativos, os semi-current records, os nossos arquivos intermediários, né? Não estão em uso frequente, são esporádicos, aquilo que a gente já estudou dos arquivos intermediários. E os registros inativos, perdão, os documentos inativos. Tá? Então, os documentos que não são mais requeridos para o trabalho da organização. Tá? São os objetos, são exatamente os destinados para procedimentos de avaliação arquivísticas na abordagem do life cycle, para a destinação final, ou elimina ou preserva permanentemente. Definição do documento, então tá aí a publicação, ou quando é que ele é um record, e aí vem o último, e aí estamos no finalzinho, e o horário ainda tá bom, estamos passando aqui 1 hora, ou mais um pouquinho, a gente vai fechar antes de 1h30. Aí vamos para o Records Continuum, modelo australiano, Continuum Model, desenvolvido pelo Frank Upward, o australiano Frank Upward, que foi definido como um construto de tempo e espaço. O tempo circular e contínuo, é muito diferente do que a gente estava trabalhando entre a corrente intermediária e o permanente. O tempo tem quatro eixos e o espaço tem 4 dimensões. Então, esses 4 eixos com as 4 dimensões formarão um único círculo, que é o círculo do contínuo, e formarão camadas.
Os eixos. Então, tem aí o eixo do record keeping, que é o custodial history, que é a custódia histórica. O eixo evidência, que o documento é tratado como uma evidência, como ação, em todas as questões da memória coletiva, memória institucional. O eixo transacional, então estão as ações, as atividades, as funções e os porquês desses documentos. E o eixo da identidade, que é o criador, tá? Quem cria, quem produz. Aí está a representação dele. E aí estão as dimensões, né? A dimensão 1, create, a criação. Dimensão 2, a captura. Dimensão 3, a organização arquivística. E a dimensão 4, pluralize. O acesso, a transparência ativa, a difusão desses documentos segundo o contínuo. Aí estão as dimensões. A create, o criador e o documento, né? Agora a dimensão da captura, onde o sistema de record keeping, de gestão de documentos, que é o sistema que mantém esses documentos, esse sistema a gente vai estudar, no modelo brasileiro é o CIGAD, né? EARC Brasil. Os documentos, então, são traços, rastros e evidências das ações e os seus papéis na memória coletiva, institucional, corporativa da instituição. E a dimensão organização, em que o record keeping, o sistema, a gestão de documentos, vai desenvolver a função para o seu gerenciamento, né? Manutenção dos documentos, né? Gestão documental. E a pluralize, que já é uma função arquivística, archival function, que ela faz o quê? Ela provê o acesso à memória coletiva, à memória social, à memória histórica. Então, é no pluralize que a gente vai ver a disseminação, a transparência ativa. A gente vai ver mais adiante o modelo WISE, então a gente vai ver que o record contínuo ele tem muito a ver a pegada dele como uma modelagem, e esse círculo fecha muito bem com as entidades externas do modelo WISE. O producer, o administration e o consumer, o usuário, onde eu dou acesso, né? Aí estão as 4 dimensões bem representadas com os vetores evidenciais do record keeping, do authority vector, da transactional vector. Isso a gente vai olhar com mais calma também. Então veja que o record continuum model, o continuum, ele elimina a diferença entre archivist e record manager. Então não tem mais essa diferença. Na Austrália, ou no referencial do contínuo, não tem essa diferença. Não tem archivist e record manager. Não, é um único profissional. Ele introduz uma única função para cobrir, para dar conta, né, ao mesmo tempo do Records Management, que é a gestão de documentos, e também do Records Archival, que é a parte histórica, o arquivamento, né, a preservação. E aí ele chama essa união de record keeping. Veja o que acontece de diferente. Quando eu falo record keeping, não é só gestão de documentos. Record keeping do australianos é a união. Eu junto a gestão de documentos e a preservação, o archive. O profissional de gestão, o profissional de arquivos históricos, o archivist. O conceito de record e o conceito de documento. Então, ele elimina também a diferença entre Organization Repository, que seria as instituições produtoras, e archives. Para ele é um só agora, um único contínuo. As decisões sobre os documents ou records, porque eles foram eliminados, né? Agora é um conceito único.
O gerenciamento e o arquivamento, eles são tidos ou tomados quando o documento é criado. Muito a ver com o Brasil, muito a ver com o modelo brasileiro, onde a gente decide sobre o documento na criação, ou deveria, né? Deveria de já ter uma gênese antes da própria produção. Não só na criação, mas já tem a política, já tem plano de classificação, já tem tabela de temporalidade. Quando o documento nasce, ele já sabe quando que ele vai ser transferido para o intermediário ou recolhido para o permanente. Por isso, os códigos de classificação e tabelas de temporalidade documental da área meio e da área fim das administrações. Por último, os documentos são arquivados permanentemente ao site. Olha, a diferença tremenda, impressionante. Não há mais a instituição arquivística de recolhimento. Não é o Arquivo Nacional que vai receber esse documento para recolhimento no futuro. O preservador, o órgão, a entidade que vai cuidar da custódia permanente é o próprio produtor. A Secretaria de Cultura é ela mesma que vai produzir e preservar. A Secretaria de Economia é igual. A Universidade Federal Fluminense é ela que vai ser o seu arquivo permanente, histórico, e não vai ser mais o Arquivo Nacional como sucessor preservador. Então, tem toda uma diferença desses modelos. Então, tem vários padrões, estándares, né, que o Records Management é adotado, as ISO 15489, de gestão de documentos, a 23081, que estão os metadados para os documentos, a 18492, que é sobre a preservação dos registros eletrônicos, e teriam muito mais aqui, mas isso a gente vai ver com calma. A 14721, que é o modelo AIS, a auditoria e certificação dos repositórios, que é a ISO 16363, a auditoria e certificação do próprio certificador de RDC-ARC, que é a 16919 também. Aí estão os contatos da autora, que a gente usou para discutir aqui. Acabou o cafezinho, hora de acabar a aula, né? E aí eu apresento para vocês, por último, claro, acho que esse é o último slide. Com certeza, é o último slide, acabou. O ciclo de vida completo em ambientes e plataformas. Tá? Essa é a orientação técnica 03 de 2015 do Conselho Nacional de Arquivos, aonde à esquerda eu tenho um sistema de gestão, um Records Management, uma abordagem, uma fase de gestão de documentos, e aqui eu tenho uma fase de arquivamento e de preservação, um ambiente de preservação e acesso, onde eu tenho o RDC-ARC, o Repositório Arquivístico Digital Confiável. Objetivo, então, desta aula de hoje foi isso, retomar a gestão de documentos que vocês viram na gestão 1, retomar os conceitos, retomar essas abordagens, retomar esses modelos. Isso eu acho que foi bem feito. Nós vamos aprofundar mais todas essas questões, vamos retomar mais. A atividade está compartilhada lá no Class, então acessem o Class assim que acabar esse vídeo, e aí vocês vão lá desenvolver a atividade para mim desta semana. Estamos concluídos com esta atividade, o prazo está registrado lá e nos encontramos na próxima semana. Tenham todos uma ótima semana, descansem, espero que tenham aproveitado a aula, tenham gostado dos conteúdos, dos materiais, e aí nós vamos ter a discussão sobre essa aula também de forma síncrona, lembre disso, síncrona, nós vamos discutir agora, lá no Class. Lá no Class, na atividade, vai ter uma participação minha, síncrona com vocês, eu vou seguir online, conversando com vocês. Então, dúvidas, discussões, complementos, lá no Class. Eu não vou ficar aqui no vídeo, eu vou ficar no Class, na atividade, certo? Obrigado, boa noite, bom descanso, bom final de semana.